E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Agora, enfim, 9 horas da noite, eu terminei um último atendimento agora e eu quero falar um pouquinho com vocês em relação a esse último atendimento, né? Hoje eu falo, o dia foi pesado das tarefas, né? Inclusive hoje meu dia não terminou, eu tenho muitas pendências ainda para concluir, mas eu não posso deixar de falar. Inclusive resolvi fazer essa live aqui, né? Sem mais nem menos, enfim, nem avisei nem nada. Mas depois eu vou deixar gravado para o pessoal dar uma olhadinha. Mas eu quero muito falar sobre compulsão, sobre bulimia. Quando a gente fala sobre essas questões, a gente acaba não identificando alguns pontos. Quando a gente fala sobre bulimia, a gente tem basicamente dois tipos, né? Eu falo que a bulimia purgativa e a bulimia não purgativa. A bulimia não purgativa, ela envolve muito questões compensatórias. Então, a partir do momento que a gente tem essa bulimia não purgativa, é onde a pessoa come muito e geralmente faz muita atividade física, tenta compensar isso de alguma maneira. Agora, da bulimia purgativa, a gente tem algumas outras questões. Algumas pessoas consomem muito alimento e depois ou induz o próprio vômito ou toma laxantes, enfim, diuréticos, tentando se livrar daquilo que comeu. E eu falo que nunca tem um sucesso completo, porque tudo que entra no nosso sistema, esse paciente que tem geralmente bulimia purgativa, né? Então, no caso desse caso específico que induz o próprio vômito, o que acontece? Ele nunca vai estar satisfeito com o corpo, porque ele nunca, e até peço desculpas de falar dessa maneira, mas assim, a bulimia, quando o paciente ele induz o próprio vômito, ele nunca consegue vomitar tudo que ele comeu. Então esse paciente ele nunca está satisfeito com o peso. Eu acabei de atender uma paciente, 54 anos, que tem, eu atendi ela a primeira vez há um mês e meio atrás, 54 anos, ela não conseguia deixar essa bulimia. E, gente, isso é tão positivo, isso é tão importante, que ela chegou aqui pra mim, ela falou, Natália, eu tentei já de tudo. Ela falou, já busquei ótimos médicos, psicólogos. Ela falou, não consigo me livrar disso. E isso me traz muita dor. Ela falou, até usou um termo, vergonha. Ela falou, sinto vergonha de sentir isso, de fazer isso. Ela falou, até hoje nenhum familiar meu sabe que eu pratico isso, que eu tenho essa questão da bulimia. E ela falou, eu tô completamente insatisfeita com o meu peso. Então a gente fez um trabalho muito grande com ela na primeira consulta de conscientização. Então, que tipo de alimentos realmente consumir, mas principalmente mindset. Porque ela falou pra mim, Natália, eu vou entrar em férias, e ela falou, eu tô muito preocupada porque eu vou pra praia e como que vai ser. E até ela falou que depois de tudo que a gente conversou, de todo o processo, eu não vou me estender hoje também explicando ponto a ponto, mas em breve eu volto para falar sobre realmente o que a gente conversou na consulta, mas eu falo que quando a gente vai cuidar dessa parte, a gente tem que trabalhar forte alguns pontos. Primeiro, a questão do mindset, essa questão realmente de como o paciente se vê, o que realmente, eu sempre falo, o que pensar, porque ela falou pra mim, Natália, eu fui nas minhas férias, ela falou, eu comi algumas coisas que eu achava que era proibido, e foi o que eu falei pra ela, a partir do momento que você decide comer alguma coisa, isso é uma grande vitória, porque às vezes quando a pessoa tem compulsão, ela come assim desmedidamente, né? Então ela vai comendo e ela não sente sabor, e aquilo estando gostoso ou não, ela vai comendo, comendo, comendo. Então esse episódio de compulsão, quando a gente consegue fazer com que o paciente ele consiga consumir os alimentos sem sentir essa culpa, isso é muito importante, porque aí a gente consegue bloquear o processo de compulsão. Então, essa paciente, a gente conversou muito na primeira consulta sobre mindset, sobre a dieta em si, sobre suplementação, e foi algo muito positivo. Gente, 54 anos, com uma bulimia
que há muitos anos não tinha o controle. Ela chegou aqui 1 mês e meio depois, passando inclusive por férias. E ela falou, Natália, eu tô me sentindo tão bem. Hoje eu tenho tanto controle sobre aquilo que eu como. Eu não tive um episódio de bulimia. Eu fui pra praia, consegui consumir alguns alimentos que eu achava que eram proibidos, mas consegui consumir de forma consciente. Eu escolhi comer e foi o que eu falei pra ela. Quando a gente tem o processo de compulsão, a gente perde a questão da escolha. Então, a partir do momento que a gente consegue voltar a ter escolha sobre essa questão dos alimentos, então, bloquear esse processo da compulsão, que é comer, se arrepender, ficar frustrada, praticar essa questão da bulimia. Então, a gente bloqueando isso através de quais pontos? Realmente nutrindo o sistema com a dieta. Ela falou, inclusive pra mim, ela falou, Natália, eu não passei fome. Ela falou, todas as dietas que eu fiz, ou todos os acompanhamentos que eu fiz até hoje, foi ou tomando medicação, ou me privando muito. E ela falou, essa estratégia que você passou pra mim, eu consigo tranquilamente seguir pelo resto da minha vida, porque eu não passo fome, eu não tenho nenhum tipo de desconforto. E, gente, isso é tão importante. E, na verdade, assim, o que eu quero dizer com tudo isso hoje, agora, aqui, enfim, né, 9 e pouco da noite, é que foi tão especial atender essa mulher de 54 anos, que praticava bulimia de maneira constante há muitos anos, chegar aqui 1 mês e meio depois da primeira consulta e falar que não teve um episódio de bulimia. O que eu quero dizer pra você independente da idade que você tenha, independente da condição que você tenha, enfim, não desista. Procura realmente profissionais que possam te ajudar, e é o que eu sempre falo. Nutricionista, médico, psicólogo, ginecologista, às vezes a gente acerta no primeiro, às vezes a gente precisa de outras experiências realmente para acertar, mas o ponto não importa em que ponto você está, não desista. Porque ela falou pra mim, ela falou, Natália, eu achei que eu nunca mais ia ter esse controle. Eu nunca mais achei que eu ia comer alguns alimentos com brigadeiro, como ela relatou, e não sentir culpada por isso. Então, gente, de verdade, assim, não importa o ponto que você esteja. Inclusive, se você tiver essas questões de compulsão, eu sempre falo, compulsão, a gente faz um trabalho muito global, né? Então, tem algumas pacientes hoje em tratamento que tem a questão... Opa! Caiu aqui o celular, voltou. Então, assim, tem essas questões de compulsão. Então, qual que é a grande sacada? Não, eu falo que assim, não, até para os profissionais que estão me assistindo, eu sei que tem alguns colegas, eu falo que assim, não atrapalha o processo do paciente, então não traga muitas restrições, tenta trazer mais equilíbrio no planejamento e trabalhando muito o mindset, essa questão de não privação e principalmente que não existe alimento vilão. Então, claro, se você tem um objetivo, alguns caminhos precisam ser seguidos, mas assim, não existe aquela questão de nunca mais vai poder comer absolutamente nada, porque toda grande restrição gera compulsão. E isso para pessoas que já têm esse start, né, como essa senhora a gente não pode trabalhar dessa maneira. E ela chega aqui 1 mês e meio depois, e foi uma consulta muito emocionante. Tanto eu, né, tô com essa cara de choro, porque eu não aguentei, chorei pra caramba com o relato dela, ela se emocionou muito também, porque a partir do momento que você tem uma boa orientação e sem falsa modéstia, né, estudei muito pra isso, então, a partir do momento que você tem um bom profissional e você se compromete a realmente fazer uma estratégia. E outra, gente, muitas vezes nutrição, nutrir o corpo com os alimentos corretos, e às vezes a gente precisa da suplementação auxiliando nisso tudo. Porque quando o corpo ele tem uma deficiência nutricional, ele não vai falar assim, por obséquio, você poderia consumir um beta-caroteno, mais zinco, enfim, ele vai falar fome. Então, às vezes a pessoa acha que ela não tem um controle nessa questão da alimentação, e muitas vezes é uma deficiência nutricional. Por isso que é muito importante ter um profissional qualificado te acompanhando. Mas enfim, essa live foi como quase que um desabafo, né? De repente para compartilhar essa experiência com vocês que foi tão válida, tão importante para mim. Inclusive essa paciente, ela se comprometeu a escrever um pouco sobre a história dela, porque assim, por ter detalhes muito
pessoais, eu não vou fazer um vídeo da paciente, né? Mas ela vai escrever a história dela, a experiência dela e como ela conseguiu aí, em pouquíssimo tempo, superar algo que atrapalhava ela e gerava vergonha nas palavras dela, que gerava muito incômodo, insatisfação, frustração. Então é isso, gente, não... Independente se você... Eu falo muito isso, às vezes o pessoal acaba sendo um pouco repetitiva, mas não importa se você recomeçar 1 milhão de vezes, não caia na tentação de desistir uma vez só. Se caiu, levanta. Se de repente aquele profissional que tá te atendendo não... De repente você não sentir realmente confiança para seguir o tratamento, procura outro. Então, o importante é não desista daquilo que você busca, seja em relação à saúde, seja mesmo questão estética, né? Porque algumas pessoas falam que a questão estética é futilidade e eu discordo. Eu acho que quando a gente fala sobre estética, a gente fala sobre segurança. Não sei se vocês já tiveram experiência na escola, por exemplo, algo que eu lembro muito. Então, se alguém tinha, por exemplo, o nariz um pouco avantajado, ou de repente a orelhinha, né, projetada para frente, era uma criança quieta, uma criança que não tinha muitos amigos, não brincava muito. E aí, por qualquer motivo, numas férias, essa criança fazia algum tipo de procedimento, arrumando de repente a orelhinha que era projetada para frente, ou o nariz, enfim. Essa criança volta para a escola falante, essa criança volta confiante. Então, quando a gente fala sobre a questão estética, né, de repente você conquistar um corpo que você se sente mais confortável, isso não tem a ver com futilidade. Claro, a partir do momento que isso for algo tangível, ou seja, se eu, Natália, quiser, por exemplo, ser 15 centímetros mais alta, ter a pele escura, os olhos claros e o cabelo enroladinho, talvez eu vou ter que entrar numa fala de autoaceitação, porque dificilmente eu vou conseguir ter a pele morena, os olhos claros, ser mais alta, enfim. Agora o ponto é, se o objetivo que você tem é alcançável, que nem eu sempre falo, essa fala da autoaceitação é uma fala que me preocupa um pouco. Porque se você, independente da sua condição, se você se gosta, se você se ama, se você se respeita, isso eu falo que é bom para qualquer pessoa. Agora, entrar com essa fala de autoaceitação por não conseguir alcançar um objetivo que você tem, isso já eu falo que assim, a gente tem que tomar cuidado com o que é autoaceitação e com o que é desistir ali no processo. Né? Porque eu falo, a gente se gostar, a gente se amar, inclusive a gente faz dieta ou faz exercício ou busca profissionais justamente porque a gente se gosta e a gente quer melhorar. Então, se for algo que realmente não fuja a questão da saúde, se for algo possível para você, por que não? Né? Realmente não desista aí nesse caminho. Então, cuidado com essa fala de autoaceitação, porque se aceitar é uma coisa, agora essa fala ser carta branca para você consumir alimentos que não vão melhorar a sua saúde, para você realmente não ter cuidado com o corpo, usar de repente um consumo excessivo de álcool, um consumo excessivo aí de drogas, aí eu já não acho que não é uma fala interessante. Então isso eu acho que não é autoaceitação, isso é irresponsabilidade. Ao ponto que a autoaceitação, o que eu entendo por isso? Quando você se sente seguro, quando você se gosta e você vai se cuidar dentro de um equilíbrio. Então, cuidado um pouco com isso. A partir desse momento, gente, até não vou dar, né, mais continuidade, aí já tá um pouquinho tarde, mas eu só queria compartilhar essa experiência que foi tão positiva. Vou deixar aí, né, disponível pro pessoal. Então, se você tiver ou conhecer alguém que tenha realmente essa questão de distúrbios alimentares, que tem de repente bulimia, anorexia, tem algum tipo de compulsão, ajude essa pessoa a procurar profissionais que entendam, sabe realmente tenham conhecimento para trabalhar com esse tipo de paciente. Se é você, não deixa isso para lá, não coloca isso debaixo do tapete, vai procurar ajuda, vai entender o que te desperta essa questão da compulsão. E, gente, porque o resultado, sério, eu queria muito que vocês ouvissem tudo que essa paciente falou. Gente, uma mulher com acima de 50 anos tendo episódios constantes de bulimia, isso é muito sério. Então, com 1 mês e meio, essa paciente sentir que as rédeas do controle voltou para as mãos,
Olha, eu falo que, enfim, nutricionistas em geral, nutricionistas funcionais, se dedicam muito aos estudos. Então, isso, se dedicar aos estudos, eu falo que muitas vezes a gente investe dinheiro e a gente investe muita vida. Muitos finais de semana que a galera tá curtindo, enfim, a gente tá lá estudando. Só que relatos como dessa paciente de hoje, que olha no seu olho e fala assim: obrigada por você ter ajudado a mudar minha vida. Eu tenho certeza que meu futuro vai ser muito diferente daqui em diante. Pô, cara, eu não consigo nem falar o quanto isso preenche, sabe? Então, eu tô aqui realmente pra isso, pra ajudar as pessoas a enxergarem uma possibilidade, um caminho de se sentirem melhores, seja em relação à saúde, seja em relação ao peso. Mas, de qualquer maneira, obrigada pro pessoal que tá aí comigo. E se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, até mesmo sobre essa paciente que eu falei pra vocês, me manda uma mensagem, que a gente conversa um pouquinho mais a respeito sobre isso. E eu vou aproveitar e vou pedir uma coisa pra vocês também. Manda mensagem pra mim sobre dúvidas que de repente vocês acham interessante a gente conversar aqui em lives, né? Prometo fazer essas lives curtinhas aí, com 10, 15, 20 minutos, mas me manda de repente algum tema, alguma dúvida que você tem que você gostaria que a gente conversasse por aqui, tá bom? Gente, um super beijo, durmam com Deus, bom descanso e a gente se vê por aí. Até mais!